Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudades. Embora eu tenha visto muitas pessoas que me acompanham através do Instagram diariamente. Por isso lhes digo, é muito importante me acompanhar em todas as redes sociais, porque se eu desapareço do YouTube, pode ser que eu esteja aparecendo um pouquinho a mais em outras redes sociais. E no caso, eu estou aparecendo muito lá no Instagram. Então entra no Instagram, Filósofo dos Livros 1975, e você terá contato comigo todos os dias. Diga-se de passagem que eu ando fazendo muitas postagens legais, com informações úteis aos brasileiros. Não falo apenas de livros especificamente, mas falo de assuntos diversos que contribuirão para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, sem mais delongas, vamos falar do assunto central desse vídeo, que é esse livro maravilhoso, Iatrogenia, um erro fatal. Um livro escrito pelo autor brasileiro Wilson José Couto. E eu quero agradecer a esse autor que me cedeu gentilmente essa obra. Portanto, é um livro que eu recebi de parceria. O Wilson José Couto, ele é médico, cirurgião torácico e professor doutor de medicina, especialista em simulação clínica. Essas informações vocês encontram aqui na orelha da capa do livro. Então, sem mais delongas, como eu já disse antes, vamos falar do significado do título do livro, porque é muito interessante a gente entender o significado dessa palavra, um pouquinho complicada para nós leigos, e assim podemos entender do que vai se tratar essa obra verdadeiramente. Então, iatrogenia pode ser definida como um erro médico, ou seja, quando o médico ele comete um erro que, consequentemente, vai trazer sequelas na vida do paciente e talvez até a morte. Na trama, aqui, inicialmente, nós vamos entrar em contato com o Dr. Paulo e a doutora Elisa, que estão indo consultar um advogado a respeito de um erro médico que eles fizeram. Então, no início do livro, eles estão num carro, eles estão conversando, eles não mencionam exatamente qual é o erro médico, então nosso olhar em relação ao livro torna-se um olhar curioso. Queremos saber o que eles fizeram de errado, como que eles prejudicaram a vida, e ao mesmo tempo que nós vemos que eles cometeram alguma coisa ruim, nós percebemos uma certa preocupação, não exatamente apenas com eles mesmos, com questão de perder o direito de praticar medicina, mas por ter prejudicado uma vida, um certo complexo de culpa, alguma coisa nesse sentido. Então é algo assim que a gente fica preso ao livro, essa é a verdade. O Wilson José Couto, ele escreve de uma maneira assim muito gostosa de ler, muito clara, muito objetiva. Ele tem um dom de, ao mesmo tempo, de descrever o sentimento dos personagens de uma maneira em que você mergulha na interioridade de cada personalidade. Ele também descreve os cenários e as situações, que é como se você estivesse dentro do livro. Essa é uma característica maravilhosa do autor. Então, o Dr. Paulo e a Elisa, eles vão consultar o advogado, eles têm uma conversa, o advogado tranquiliza e, de repente, num próximo capítulo, retornamos no tempo. Agora nós vamos ver o Dr. Paulo jovem conhecendo o seu amigo Fábio e outros personagens. A Elisa, a princípio, não aparece. É o primeiro dia de estudo na Faculdade de Medicina do Paulo. Então,
nós vamos percebendo as dificuldades dele enquanto estudante, entre aspas, as suas malandragens, o contato além do Fábio, que é um personagem muito marcante. Essa amizade com o Fábio é muito importante no livro. Nós vamos tendo contato com outras pessoas, até que a Elisa aparece, vão surgindo romances no livro. Então, essa continuação, esse desenvolvimento, esse desenrolar da história é fantástico, porque ele vai criando em nós uma certa paixão pelos personagens, e essa paixão é também algo assim misturado com um pouco de ódio, porque essas pessoas representadas aqui no livro, elas não são pessoas perfeitas, elas são pessoas realistas, têm qualidades, defeitos, e nós vamos percebendo que elas vão passando por algumas dificuldades, e com essas dificuldades eles vão dando respostas. Algumas respostas são adequadas, são respostas de superação, outras respostas não são muito boas, eu diria até que meio trágicas. E aí, lembra que eu falei no início, a gente fica curioso para saber qual foi o erro médico deles. Chega um momento que você nem fica tão curioso, com aquela agonia de querer saber, porque o autor vai tecendo a coisa de um modo que eles cometem erros e acertos, e você quer saber como que vai ser as respostas dele. E por que eles tomam essas decisões? E ao mesmo tempo em que você olha essa tomada de decisão, a forma com que eles encaram as situações, mesmo que você não vivencie os problemas iguais a eles, você tem problemas na sua vida semelhantes, e meio com que você se identifica com esses personagens, e você fica pensando, refletindo também sobre as suas tomadas de decisão. E isso, assim, para mim é fantástico. Eu gosto de me comparar, e eu gosto de pensar se eu estou no caminho certo, se eu estou conduzindo a minha vida de maneira adequada. E o livro tem isso como ponto forte, porque você vê erros. Dizem que nós, seres humanos, aprendemos com os erros, mas nós também podemos aprender com os erros dos personagens. Aliás, podemos aprender com seus erros e seus acertos. Então, quando a gente se depara aí com um Dr. Paulo, que na realidade ainda não é Dr. Paulo, com Fábio, com a Elisa, nesse caminho de formação, e vendo a história de outros personagens, nós vamos pensando melhor, refletindo melhor sobre as nossas escolhas. Então, grande mérito para a obra. E aí nós vemos casamentos, ou seja, praticamente tem a história da vida dos personagens, até que eles se formam como médico. E olha, na questão de formação médica, o autor demonstra bem a realidade brasileira. É difícil, é caro, mesmo para quem tem um papai e uma mamãe que ajuda financeiramente, o negócio é complicado, é muita hora de estudo, é crítica dos colegas, são horas de... ou melhor, são noites em claro, então tem dificuldades assim diversas, e percebemos que ao mesmo tempo que existem alunos que querem puxar o tapete dos colegas, também vemos alunos assim muito solidários. Às vezes um indivíduo que tem melhores condições de vida ajuda um que é menos, tem uma condição de vida menos favorável. Vamos vendo de tudo. E eu acho que isso também é um retrato da vida humana. Quantas pessoas na nossa vida passam por nós aí, e algumas não são solidárias, outras querem nos derrubar mesmo. Então, eu acho que isso também não é só acontece na realidade de estudo de medicina, mas em todas as realidades. Então, aí daí mais relevante se torna a leitura dessa obra enquanto reflexão da vida do ser humano. Finalmente chega, aliás, antes de chegar assim naquela questão curiosa, qual foi o erro médico deles, ocorre uma traição aqui
pesada nesse livro, que assim me pegou de surpresa, e eu achei legal também ter me pego de surpresa. Eu não vou contar qual é essa traição, porque vocês terão que descobrir e se emocionar da mesma forma que eu me emocionei. Aí chegando, agora sim, podemos falar um pouco. A gente chega no erro médico, que eu também não vou contar, mas a coisa dá digamos assim, o erro médico não é o fim, a descoberta do erro médico, mas você vai vendo como é que isso vai influenciar na vida dos personagens. Existem um pós a esse erro médico, que eu não vou dizer qual é, porque é uma surpresa legal, mas depois a gente também vai vendo consequências, ações, até que culmina assim num final totalmente inesperado. O autor, ele nos arrebata. Eu não diria assim que é um final assim, talvez ético, mas é um final que nos leva a pensar verdadeiramente sobre o caráter do ser humano. Diga-se de passagem que o Dr. Paulo é anestesista e ultimamente nós temos sido bombardeados com uma notícia a respeito aí de um certo anestesista. Então, mesmo que o Paulo ele não tenha as características desse anestesista que está em evidência, confesso que a palavra anestesista, toda vez que eu lia, me dava um incômodo. Isso é interessante porque olha só como é a coisa do erro. Todos nós, na nossa vida, nós representamos uma categoria. Eu posso representar a categoria professores, categoria educador, categoria resenhista, e às vezes eu posso pensar, mas a minha vida é minha, etc. Mas não é bem assim. E quando eu cometo um erro, e eu sou lembrado como professor, educador, resenhista, booktuber, bookstagrammer, e as pessoas elas têm noção que uma pessoa dessa categoria cometeu um erro, quando ela ouve a palavra, ela se sente incomodada, mesmo que os outros não tenham cometido esses erros. É como se houvesse uma transferência. Um errou, o outro errou todos. E assim, e é incrível isso no ser humano, porque às vezes quando um acerta e comete um acerto assim legal, as pessoas não têm essa mesma percepção de transferir. Parece que a coisa tende pro negativo. Então, mas isso reforça a nossa responsabilidade diante dos fatos, diante dos acontecimentos. Mas, todavia, contudo, entretanto, etc., eu quero lhes dizer o seguinte: leiam esse livro, leiam Iatrogenia, um erro fatal, do autor Wilson José Couto, publicação da editora Viseu. É um livro ótimo, é um livro bem escrito, é um livro que, como eu disse, nos leva a refletir sobre a vida, e é um livro também que pode ser muito favorável a futuros escritores, porque o estilo de escrita do Wilson José Couto com certeza pode ser tomado como exemplo para muitas pessoas que estão pensando aí em enveredar pelos caminhos da literatura. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha? Não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!